Graça e paz a você que me ouve. Muito obrigado por ter conectado, tirado um tempo para fazer esse estudo bíblico junto comigo. Peço que você se assine no canal, compartilha e dê o like para que nosso canal possa crescer cada vez mais e assim possamos disseminar mais o nome de Jesus Cristo. O nosso tema de hoje é Você tem um poder. Nosso versículo-chave encontra-se em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Bem, aqui esse versículo bíblico nós encontramos em Atos, é a última parte, é o último momento em que Jesus está presente com os seus discípulos e ali os seus discípulos estão perguntando para Jesus a respeito da restauração do reino de Israel, porque naquele momento eles estavam submetidos ao Império Romano. E nesse momento, Jesus ele fala algo que ainda hoje nós ouvimos, né? Isso não é importante agora. O que você tem que se importar é saber a respeito do poder do Espírito Santo, que vai descer sobre vocês e vocês vão ter um poder. Agora, esse Espírito Santo que vai descer, que desce sobre nós ainda hoje, quando nós passamos a acreditar em Jesus e pedir que Ele venha fazer morada em nossos corações, esse Espírito Santo, ele te capacita, ele te traz dons, ele te traz talentos, ele te traz uma certa energia, uma capacidade de fazer tudo aquilo que você tem que fazer. E aí entra uma coisa muito interessante, porque hoje muitas pessoas querem alinhar as suas vidas com Deus e elas acreditam que para fazer isso elas têm que sair da sua geografia, têm que sair das suas profissões, têm que mudar completamente de vida. Claro que Deus, ele cada vez mais, Jesus, o Espírito Santo, ele vai nos moldando e nos fazendo entender que nós precisamos realmente mudar certas atitudes. Mas o que eu quero dizer aqui hoje é que esse Espírito Santo, esse poder que nós recebemos, nós podemos agir hoje e agora de onde nós estamos. Você pode começar a agir mais na sua profissão, na sua família, na sua faculdade, na sua escola. Basta você começar a orar a Jesus. Você começa a orar ao Espírito Santo, pedindo para Ele te mostrar o que você deve fazer, como que você deve fazer. E Ele vai te capacitando. Agora, um outro lado da moeda é que esse Espírito Santo, esse poder, ele realmente é verdadeiro, ainda hoje ele existe. Não é à toa que eu estou aqui falando com você, você que está me ouvindo na internet, e essa capacidade de falar vem através do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo nos capacita, ele entrega esse dom, esse talento para você, para mim, no caso, hoje, você não deve, né, se vangloriar disso ou achar que você é o maioral, porque você é apenas o vaso que está sendo usado de Deus, né? O maioral é Deus nessa história. Quem te deu essa autorização, essa camaradagem, essa broderagem foi Jesus, pô. Através dele nós recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele te capacita para tudo aquilo que você precisa fazer. Lembrando que muitas pessoas confundem as características do Espírito Santo, colocando o Espírito Santo apenas como se ele fosse uma criança inofensiva, medrosa, né? Devido ao versículo de Espírito Santo, ele está intercedendo ao Pai com gemidos inexprimíveis, né? E apesar de haver sim essa característica no Espírito Santo, dele se importar conosco e ele estar continuamente intercedendo junto ao Pai por nós de forma que a gente nem consegue imaginar, nós também temos
o Espírito Santo que estava em Sansão, o Espírito Santo que estava em Josué, o Espírito Santo que estava em Moisés. O Espírito Santo agiu na vida de Moisés com tal ousadia que ele se recusava a ser chamado filha de Faraó, filho da filha de Faraó. Ele deixava bem claro dentro do palácio que ele não era egípcio. E isso não era qualquer coisa. Isso era algo muito ofensivo, porque os hebreus eram um povo tão excluído, tão marginalizado pelos egípcios, que era até uma abominação eles sentarem na mesma mesa para se alimentar com um hebreu, para você ver a tal ponto. Mas o que nós estamos enfatizando aqui hoje nesse estudo é esse poder que nós recebemos através de Jesus, o poder do Espírito Santo, que esse Espírito Santo, ele pode, ele vai, ele tem como te capacitar para coisas inacreditáveis, incríveis, coisas incríveis, maravilhosas, grandiosas. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para a sua vida. Graça e paz.